Ora, muito obrigado, Sr. Francisco Eiras e Sr. Luís Eiras, dois ex-pescadores de Esposende. Lá, a gente largava a rede. Íamos buscar os ganos de Austrália para botar nas boias. Não havia baldeiras, não existia baldeiras. Eram os ganos amarrados de Austrália, amarrados nas boias, e as boias fortes. As rascas eram com amentos, com fio, amarradas com pedra, eram todas com pedrinhas, como esta pedra que está aí nos passeios, pedrinha, e a gente apanhava por aí pelos passeios e apanhávamos as pedras e íamos fazer as rascas. E depois botávamos a parede dentro da catraia, os velhotes nossos mestres é que mandavam, vamos fazer as rascas. E então a parede é contra a pana da catraia, que eram 6 homens a puxarem, 3 homens de cada remo, 6 remos, e o mestre na polpa. E então chegava lá, botava-se a parede chamava-se a pedra sentinha. Ao largar ao mar, eram 4 a remar e uma pedra devagarinho, sempre ao mar, para não cair a pedra, que não havia chumbo. Sr. Luís, como era feita a partilha do pescado, do peixe, na sua altura, há 50, 60 anos, mais ou menos, a partilha do peixe como era feita? Os quinhões, como é que tocava? O senhor explicou recentemente, anterior a esta entrevista, que o peixe era dividido de uma maneira até injusta, na sua maneira de ver. Não era assim? Tínhamos cada cara as suas redes. Eu tinha 5 redes, que eu tinha outras 5, cada nosso próprio. O mestre tinha mais, desde ao 15 ao 20, tinha a obrigação de usar mais, e aquele peixe não era, não vinha o peixe, se a nossa rede, aquelas 5 redes, se não tivesse peixe nenhum, vinha-nos a remar na mesma, já vinha-nos a dar com a cabeça no remo, sem vontade de remar. Então o senhor quer dizer que se nas suas redes, as marcadas por você, se caso não viesse peixe, não ganhava parte naquele dia? Não ganhava nada, não senhor. Não ganhava nada. E então perdia-se a vontade de pegar nos remos e remar. Injusta então a divisão do peixe, não era? E quando se apilhava, eu dava mais força com os outros, dava mais força. Hoje ganhei, trazia 2, 3 redabalhos. Hoje ganhou bem, com 5 redes. Quem não pilhava nada, via sem vontade de remar. E Sr. Francisco, como eram feitas as partilhas no seu tempo, mais recente? As partilhas no meu tempo era o seguinte: as redes eram, como já falei, eram marcadas com marcas, cada um tinha a sua marca e cada um tinha 7, 8, 10 ou 12 redes. E depois nas partilhas era consoante, prontos, aquilo que tivesse mais redes levava mais, porque fazia-se uma divisão de dinheiro de meio por meio, metade para as redes, metade para a embarcação e para o mestre, e depois aquilo que tivesse 5 redes levava tanto, o que tivesse 10 levava mais um bocado. As redes claramente que eram marcadas, cada um tinha a sua marca, e isso era uma coisa muito boa, porque era uma identificação da rede, da própria pessoa, do dono delas, porque andávamos sempre numa pesca longínqua, que chamava-se a Pedra de Fora, a 16 milhas, onde os arrastões atuavam muito. E quando levavam às 40 e 50 redes. E então, por isso mesmo, é que nós usávamos as marcas próprias, cada um tinha o seu exemplar, a sua marca característica, porque quando se perdia, ia-se fazer contas, em 100 redes aproveitava-se 50 que o arrastão deixou. E então ia-se ver, olha, fulano ficou sem tantas, fulano ficou sem tantas, uns ficavam sem 4, outros sem 5, outros sem 6, porque o arrastão levou. Mas através das marcas é que uma pessoa sabia com quantas é que ficava. Mesmo assim não deixava de ser um esquema injusto, porque não acha que é assim? Se por exemplo você perdesse as suas redes, não devia ser tudo em conjunto, terem que fazer novamente todas? Por exemplo, quantas redes levava uma caça? Uma caça chama-se
o começar e o fim, o prolongamento das redes. Uma caceia sem redes. Sem redes. Uma Vamos caceia supor, sem se você redes. tivesse as suas 10 e perdesse as 10, o arrastão por acaso levasse 10 das suas, ficava sem elas, tinha que as renovar a fazer? Voltar a fazer? Não, isso nunca poderia acontecer porque nós já nesse nosso tempo ainda não éramos assim tão atrasados, porque essa divisão de redes não era feita como o senhor está aí a... Era intercalado, já estou a perceber. Intercalado uma de Se eu cada. tivesse 10 no meio das 100 redes, estava uma dividida uma aqui, outra aqui, até as 100. Intercalado. As 10 estavam intercaladas. E quando o restão vinha e levava 50, eu poderia ter o azar de ficar sem 3 e 4. No máximo. E todos perdiam, não era? E todos Então, perdiam, prontos. tá, muito obrigado por essa dúvida que me tirou. Sr. Luís, as pescarias antigamente eram boas ou nem por isso? Havia mais peixe do que hoje. A gente chegava uma embarcação com 5, 6, 7, 8 milhões de sardinha, chegava-se milhões. E chegavam os locais para vender. Vinham as mulherzinhas para vender e eu pecava na buzina, Luís, Miguel, aqueles velhotes que já morreram, que eram meus mestres. Luís, vai lá para cima com a buzina. E as mulherzinhas vinham, opa, a sardinha. E lá vendiam-nos à giga. Era uma giga cheia de sardinha. Naquele tempo era 7.500, 12.500, naquele tempo era muito dinheiro. E até às vezes chegávamos a botar a sardinha fora. O resto que não se vendia, botava-se fora. Então, acabou o pessoal para vender, botava-se fora. Agora, na rascas, nas redes da raia do trabalho, vinha quem empilhasse, naquele tempo era dividida as redes, quem empilhava peixe nas suas redes, pilhava, ganhava. Quem não pilhava não ganhava nada. Nem vontade de remar, pegava os redes, dava o sono, esconde-se, vinha, arremava por os outros. Quando pilhava 2, 3 trabalhos, meio dúzia de raios, para depois são mais fortes, uma rola, chegava a minha final sogra, hoje fizesse um dinheirinho e tal. Era assim a vida. No nosso tempo era assim a vida. Sr. Luís, qual foi o peixe de maior valor que o senhor pilhou enquanto foi pescador? O peixe de mais valor que se lembra? O mais valor naquele tempo era a lagosta, era o lavagante. Mas de que tamanho, assim, o peso? 2 quilos, 3 quilos e 5 quilos de lavagante. 5 quilos. Lavagante? Lavagante com 5 quilos e mais. Lagosta 2,5 quilos e mais. Ora, o Sr. Francisco, eu sei de antemão que já pilhou um peixe também valioso, um rodabalho, não foi? Que Exatamente. Parece que bateu os recordes todos aqui, Exatamente. locais pelo menos. Um rodabalho, Quanto pesava esse rodabalho? cujo eu estava nessa embarcação e o próprio altruísta também estava presente. E quanto pesava esse rodabalho? Foi um rodabalho que apanhámos, que veio na rede, e foi eu que meti o bicheiro para ele, caso não cair, não se mexer, antes de entrar para dentro do barco, meti o bicheiro e pronto, foi o próprio mestre da embarcação, que já com uns anos largos de experiência, confessou que nunca viu semelhante rodabalho. Um rodabalho quase com 17 quilos de tamanho, coisa que nunca vi. Foi uma coisa única que eu vi. Uma espécie única daquele tamanho, daquela grandeza, nunca vi. Foi coisa única. E o próprio altruísta estava lá presente. Também estava naquela altura que se salvou um golfinho, não é verdade? Que ficou nas redes? Há essa história que se nesse tempo houvesse agora essas aparelhagens e se estivesse a contar com isso, era a melhor história que eu punha, até fosse na televisão, fosse onde fosse. Foi a melhor história da minha vida, com colegas que já faleceram. Aquilo foi um espetáculo. Eu a botar a rede ao mar, a treinar em andamento, o altruísta na proa sentado, como novato, como rapaz,
e dizer assim ao irmão: o que é que se passa ali na traseira? A rede lá a ser largada, lá ao fundo, e ele a dizer: o que é que se passa ali que a rede está a vir à tona? Quando reparamos por ela, era um golfinho bebê que ficou emalhado na rede. Acontece que eu, Francisco Eiras, disse ao mestre, que também se chama Francisco, disse: o Francisco, desanda o barco para trás e vamos tentar salvar o golfinho. Assim foi. Desandámos para trás, colhemos a rede, tirámos o golfinho, e um que já não está cá entre nós começou a tirar as malhas do golfinho, que era um bebê, e disse: vai-te embora, meu menino, vai-te embora, meu menino, vai embora, vai. Largámos o golfinho de mão, e acontece que andavam os pais e, sei lá, bem tios e avós de volta ali, nos largaram de uma maneira que parece que nos estavam a agradecer por salvar o golfinho. E esse meu irmão altruísta ficou tão entusiasmado com essa história que ele ainda hoje fala nisso. Ele, foi pena não termos nada de apetrechos para filmar isso, porque foi uma das histórias, não foi uma história, foi uma coisa real, passada, que se viu, muito bonita, que nunca hei de esquecer. Só tenho pena de não ter nada para recordar essa história dos golfinhos, no fim, andarem ali às voltas a agradecer por botar o bebê, salvar o bebê e deixá-lo ir embora. Mas o Sr. Francisco também fazia uma coisa muito engraçada lá no barco, que eu me recordo. Conseguia dar de comer na boca a golfinhos selvagens. Porque os golfinhos são selvagens, não é? Exato. E o senhor era o único que lhes conseguia dar. Nós tentávamos, eu e também andei ao mar consigo, não é? Eu sou o tal altruísta. E tentávamos, não sei como é que você fazia aquilo, um assobio tão agudo. Pode explicar como era, mais ou menos? É assim, se for agora, talvez aos anos que já deixei o mar, for preciso esse meu assobio, talvez já não acuse nada, né? Mas naquele tempo... É que não era alto nem era baixo, era um assobio que tipo eu usava um assobio assim agudo, que eles vinham, era um chamariz que eles aproximavam-se desse assobio. E o falecido Aincha também queria fazer igual, ele, quando eu tinha... mas não conseguia, não era? Exatamente, havia um colega que queria fazer como eu, mas não conseguia. E então eu, quando tinha peixe fraco, isto é, assim, sardinhas que nós... E cavalas e assim, eu, como eu assobio agudo, eles vinham, parece que nasciam, vinham, e levantavam a cabeça e eu dava-lhes mesmo quase na boca. E então esse que já morreu, que era o falecido Manuel Aincha, dizia assim: eu assobio tanto e eles a mim não bem, porque é que só vem ao teu assobio? Eu assim não sei, é porque o meu assobio é diferente. E... Sr. Luís, você, o seu lugar preferido para dormir no barco, quando iam em viagem, era precisamente onde ninguém queria dormir, à beira do motor. Como é que você conseguia dormir, Sr. Luís? Porque o meu mestre era Pinal Zé Nibra, chamava-o Apolídio Zé Bêbado, era o meu mestre. E ele mandava-me dormir, como saía à Barra de Viana, mandava-me dormir lá para baixo, para olhar por um motor que era um motor Buca alemão. E eu, botar conta lá embaixo. E um dia, para a Pedra de Fora, lá para as 7, 10, 15 milhas, que eu vou lá e olho assim e vejo um tubo de metal, que é o tubo do óleo que vai para o kart, para o motor. É por isso que ele tinha confiança em mim. E vejo aquele óleo, eu pum, bate cabeçadas, sem para o motor. Já ia-nos a meio do caminho. Que é Luís? É por isso que eu tomava. Olha, está aqui um tubo arremontado. Jesus, dá para cá o motor, é um peta alemão. Não, peta era o outro, era do Torrão. era um Bux.
E chegou lá, e óleo para o barco, ficámos. E o final o meu mestre, o Zé Nibra, pegou e veio, ai meu Deus, e agora? Calma Zé, vamos ver se o tubo arrebentou, partiu. Era um tubo que vai o óleo para o carro, que é o que dá a coisa para o sustento do motor. Chegou lá tudo e pisou quase tudo. E agora? Vem ele com um bocado de borracha, e ligámos o tubo, unimos o tubo assim, Zé, vê se dá aí para a terra. Chegou por lá, ligámos com a borracha, apertámos bem, vê se vamos aumento para dentro da barra. Chegámos ali, lá fomos. Viemos para trás outra vez, deu a entrar na barra de Viana. Entramos, lá veio chamar os broncos, que eram mecânicos, chamar os broncos para ajeitar aquilo. Que sorte você teve, não arrebentar motor. E então esse meu mestre disse-me assim, abençoado o homem que eu mando dormir para o lixo, que é ele que eu tenho confiança. Hoje se não está o homem a dormir lá no lixo, arrebentava o motor todo sem óleo. Exatamente, foi verdade. Sr. Luís, Sr. Francisco, no mar ganha-se uma certa camaradagem com colegas que se tornam amigos, quase como familiares para toda a vida. Vocês com certeza há de ter amigos verdadeiros do mar que nunca mais esquecem, não é assim? Exato, eu trabalhei com os melhores pescadores, talvez desposando. Hoje já não estão entre nós. Teu pai com mais antigos. Mas trabalhei com bons pescadores. Mas há pescadores que ficam marcados para sempre, amigos mesmo do trabalho. Alguns ficaram marcados, morreram, mas estão aqui marcados na minha memória, que não são esquecidos. Sr. Luís, amigos que lhe tenham deixado recordações no coração para toda a vida? Foi aqueles que já morreram e eu estou vivo. Isso para mim foram grandes amigos. E foi com quem eu aprendi que foi com ele. Mas você tinha um Que já muitinho morreram. especial, que era quase da sua idade, não é verdade? Mais novo do que eu, 7 meses, que era o meu final, o Zé Nibra, mestre Zé Nibra. Você considerava-o quase como um irmão, não é verdade? E era para mim mais que irmão. Davam a comer dele para eu comer, eu saía da Forra de Viana e dava, come Luís, que ele confiava o remo na minha mão. O seu tio David tinha uma alcunha, que era o Tubarão dos Mares. Porquê que lhe puseram nessa alcunha? A alcunha de Tubarão é porque é o seguinte, eu andei com ele, a alcunha de Tubarão é que ele era poderia-se dizer até, noutros termos, sem ser tubarão, era um verdadeiro lobo de mar, sim senhora, que andei com ele de criança e soube apreciar, era um lobo de mar, era um homem que sabia lidar com o mar, era um homem frio, não tinha medo do mar. E sabia. E cheguei de ter a oportunidade de andar também com ele, que também era um bom pescador. E andei com os melhores pescadores a trabalhar no mar. Andou também com o filho dele, que se veio a tornar... Exatamente, mais tarde... Um dos melhores pescadores. Mais tarde, o meu tio David ficou doente, tive um infarto de coração. E ficou o filho, David também, Davideiras. Também bom pescador, até considerei o melhor pescador até do que o próprio pai, em termos de sabedoria na pesca longínqua, isto é, em 16 milhas, coisa que o pai não ia naquele tempo. Só que o próprio filho depois começou, como era mais novo, começou-se a meter os radares e tudo, e ele começou a arriscar a pesca longínqua, onde se fazia boas pescas, e sempre considerei até o filho, e considero o filho tão bom ou melhor pescador como o próprio pai. Além do pai ser tubarão, o filho é o cachalote. Bom, mas você, quando andou lá no seu primo, no David Eiras, filho de David Eiras, ele contou com o filho. Sim. Chegou a contar que vocês chegavam a bater recordes em Viana na Lota, um barco pequeno, uma motora que não era assim tão pequena, mas
até de arrastões batiam recordes. Que logo que sim. Exato, eu andei com esse meu primo Davideiras, que depois tomou posse, depois de pai estar doente, batemos com um barquito, com uma treineira que tinha 11 metros e meio, um barco que não era grande barco, pronto. Mas em termos de cortes era muito bom, não era? Era um barco que aguentava bons temporais, e ele também era sabedor e também era um homem de frio, de coragem, e ganhava-nos assim umas coroas, boas pescas, sim senhora, batia-nos o recorde sempre em Viana, e peixe tudo de qualidade. Ainda hoje tenho saudades desse tempo. Se pudesse regressar a esses tempos, se me pedisse um euro milhões, lhe garanto que a minha coisa que fazia era ter uma treineira e ir diretamente à Pedra de Fora pescar. Era o meu sonho, não queria morrer sem fazer uma passagem dessas. Ter uma treineira e ir à Pedra de Fora pescar. Mas era à base de redes ou de cobros? Ou eram as duas coisas? Era redes, chegámos a usar covos, mas o forte era sempre nas redes. Mas eram sempre pescas que valia a pena. Não eram pescas de ir aqui, sair aqui de Esposena às 6 da manhã e às 8 horas já estarem em terra, não. Eu saía às 2 da manhã e vinha outro dia às 3 e 4 da tarde. E depois às 2 da manhã já estava outra vez, regressava, e assim sempre. E sustos e temporais apanhei que chegasse. Foram 30 anos naquela vida que eu andei. Com esse meu primo David andei uns largos anos. E com outros barcos também. E o Sr. Luís, quantos anos é que andou no mar? Eu dei desde os 12 até os 55. Que é a idade da reforma, aos 55, para os profissionais da pesca, por causa de ser até os 55 foi aprovado. uma profissão de alto risco, não é? E eu dei aboiado 2 vezes, naufraguei 2 vezes. O Sr. Francisco também já naufragou alguma vez? Não, já estive mesmo à beira da morte, mas tive a sorte de me salvar sem ter que me atirar com coletes. Coletes já vesti sim nas barras, nas entradas, mas já me via atrapalhado com a morte à frente dos olhos, mas não nas embarcações no mar, mas sim no rio. No rio é que já vi a morte mesmo na frente dos olhos. Embora no mar fosse, mas tive 2 passagens. Esse incidente que o senhor está a querer referir foi na Barra. É praticamente mar, é onde o mar... Na Barra, na pesca da lampreia, onde o motor me falhou, o cabo foi uma hélice e eu quase vou para a barra fora. Por sorte a fisga onde eu atirei calhou na pedra certa e encravou, porque senão eu hoje não estava aqui para contar a história. O Sr. Luís também foi mestre da célebre embarcação O Torrão. Um dia saímos aqui com 2 caixas de 3 sardinhas e íamos para o Troll ao Cômoro. Era eu, o final do Anselmo Saganito, já morreu, que é o Anselmo Saganito, o finado Rodolfo também já morreu, o meu finado cunhado Zé Pichola. É verdade, eram os 4, comigo 4. E tínhamos um barquinho que chamava-se Douro, para largar uns aos olhos para o norte, outros para o sul. Largar não, quem largava era a motora. Nós dentro é que largávamos, eu na casa do Leme, com cuidado, devagar, mais força, mais devagar, e largar e Saganito à borda. Chego a pular, ligou para uma afinado Zé Pichola e para o tio afinado Rodolfo Lhoca, a gente chamava de Lhoca. Ora bem, eu agora podia, larguei de São Bartolomeu, do mar daqui de Esposende, por norte de La Foz, até, em caminho do norte, até onde bateu lá ao norte de São Bartolomeu. 7, 8 braças, para os Congos. Chegou por lá, bem, sempre com o olho deles. E eles num barquinho pequenino. Porque assim, não tinhas telefone para telefonar um para os outros, eu sempre com o olho deles. Quando veio o dia, é que eu larguei o bote, agora levei-os, com a motora, levei-os, deixei a boia,
do beijo ao norte, à boia do norte. Agora vós pegais por a boia aqui, porque aquilo é perigoso, aquilo chamava-se um douro, que era o bacalhau, aqueles barcos de bacalhau dourinhos. Um homem à bordo, dois homens à bordo já virava. Agora coitadinho, não é? Meu cunhado Pichola e o finado Rodolfo. Coitadinho, não é? Se houver qualquer coisa, botais um pulgão, sabes o que é um pulgão? Rema ao ar, uma camisola, botais aí, pá. Eu sempre com o outro, e o Viciado Sagnito éramos os quatro. E o finado Sagnito ficou comigo dentro do tolão. Para lá no trole, e eu com a porta da casa do Lema aberta, com o bicheiro, a minha beira sempre com ele, sai, que ele era gado. Ele era gado, final de São Servo, e como o filho é gado, eu chegava, eu com a porta sempre aberta, sai Luís, e eu largava da porta, estão para dentro, corta o cerol. Chega lá, Jesus, quanto cômodo. É o Tomás Coelho, que era uma de cômodos. Digo assim, vejo uma baldeira de venho meu, teu Céu, deixa aí, corta o trovo, deixa aí uma boia. Sai aí, para quê? Está o pulgão, temos que ir já em cima deles. O que é? Está com uma carga de cômodos. Nunca vi uma carga de cômodos. E o tenente também tirou o retrato, meio ao cais, nunca vi daqui. E final Laguna que morreu. Era o cais. Não é da altura disto, mas Jesus, eu que vou fazer tanto cômodo. O tenente levou um, pai de 6, 7 quilos. Tirou o retrato e disse, não, o final Laguna que era o velho, não era o livro dela. Não era o filho, era o final. Isso eu nunca vi tanto cômodo, nunca vi. Eu fui ao meio do bar, mas nunca vi. E eu cheguei, então vi o pundão, digo assim, botei uma boia, tio Sérgio, botei uma boia, fico quanto, botei uma boia, está com o pundão alguma coisa já. Direito ao canote, mas o canote estava aí o pundão em cima, que era uma outra carga de pombos que eles tinham dentro do Douro. Que era o Dourinho, os Morais. Só que esses douros também não aguentavam muita carga. Não, só dois jogos à borda. E então, uma carga de cubos. Fomos obrigados a depois, porque senão estávamos sujeitos a ir para botar tudo para dentro. Agora, esperei. Eu sei, era um homem analfabeto, mas resolvia o que era a vida do mar. E ninguém morreu comigo no mar. Chegou lá, assim, botei tudo, soltei para dentro do barco. Passa o golpe, estronguei bem o barco. Estronguei bem, sabe o que é estrongar bem o barco? Botei o peixe todo para dentro. Estronguei bem o barco, que é para vir. Eu dava força para não azar, nem que fosse ao fundo do barco. Chegou lá, vem para a outra boia. Assim, vim para dentro do barco. Solta dentro do barco, trouxe o barco ao reboque. Mateus, sabe? Mateus é o Mateus São Meu. Chegou lá, Mateus, séculos, chamado São Meu. Chegou lá, boto os dedos, soltei para dentro do barco, botei o peixe para dentro do barco. Estronquei bem, piei bem aí com o cabo o barco. Vim para a boia do sul que largámos, quando ele chamava para mim, foi logo direito. Chegou por lá, meu amigo. Não é, caralho, que eu posso apanhar-se um susto, pá. Meu cunhado Pichola e o finado Rodolfo, o Lhoque. Agora, pronto, agora vamos ao resto. Jesus, quanto como. Agora eu já não saía do Leme, já não saía da roda do Leme. Teu Sérgio, bota conta aí. Agora, um que pega no cheiro, rapaz aqui, passava 2, 3, 4 anos, 2, 5, é logo, peixe de 6, 7 quilos, 3 quilos, 4 vezes, meu Deus. Foi a carga maior que eu me lembro, e até os velhos que já morreram disseram, nunca vi assim uma carga de cômodo. O Tolão era um barco grande, mas vinha assim com a borda. Jesus, tu não queres olhar. E para comprar aquilo, para comprar o peixe. O tenente veio até tirou o retrato, ainda levou, não foi verdade. Naquele tempo havia aquelas velhas
peixeiras que iam para Barcelos vender peixe, Puta que pariu, que tempo. Maria Batata, Barroso, Barroso, a saúde era duas a imagens. Graça da Pequenina, Saúde, a Graça da Pequenina, a Barroso era saúde. a Mãe do Noé, a Mãe do Noé, Era aqui das duas Golgas. das duas da Golga, que vinham o Manel Barcelos, que já E a tinha sido filha. e as filhas, E a filha. que vinham ali ao cais comprar, Que sempre pagava na giga, era. vinham comprar. Dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, ninguém botava mais, pumba. Espalhava-se outra giga. Então, a sardinha era igual. Uma giga sem 3, 4, 5, 6, começávamos de baixo para cima. O que é uma giga? Uma giga, uma giga de Um cesto em palha, tipo, cestos em palha feitos, uma giga que É levava. uma medida. era uma medida, uma ginga era uma medida. Uma giga. 5 gingas, pronto, era aquilo, uma ginga, tipo um cestinho. Cestos de em palha, pronto. cestos em palha. Levava ali um. Mas, dois, também, três cestos mas no assim. nosso tempo também se falava muito nas cavernas, tínhamos 4, 5 cavernas fanecas. Cavernas, panecas, Eu cortava-se cheguei as com cavernas. você e era, olha, temos 4 Os paneiros cavernas, tapavam. 4, 5 cavernas faneca. E os paneiros. Essas cavernas depois iam para as gingas e dava 2, E 3 o paneiro tapava que vinha da roupa do barco até a meio. Quando chegava aí, olha, 2, 3, 4 cavernas. Quando era uma caverna ou duas, as panecas eram. É verdade. Quando era que até vinha para cima nos paneiros que se usava, caralho, toda a faneca, tudo. Ainda apanhei um bocadinho desse tempo. Fora os Albagontes, fora as Lagoas. Aquele tempo era assunto, aquele tempo era abençoado. Chegava-se fora da barra, em cima das palmeiras, já havia lagoas. É. Com o final João Pinto, lá aqui meu amigo, lá aqui meu amigo. E veio por lá, o Caldinho, era o final Zé Tolo. O final Zé Tolo. E eu só queria pagar com o final Zé Tolo. Coitado do rapaz, eu na casa do Leme. Eu estava mesmo a ter um febre do caralho. Caldinho, deixa o rapaz, porque ele é mais trabalhador que tu. Só estava a pegar com o Caldinho, só queria a brincadeira. Estás a pegar com o homem vai trabalhar mais que tu. Zé, às tantas vais sair da borda a safar o peixe que vinha para a borda para o bem. Zé, às tantas vai lá para baixo, vai tirar água lá abaixo ao barco. Está sempre a pegar comigo, Luís. Está sempre. Está, rapaz. Vai para a rede para cima, toca a safar peixe. O calvinho. Por caralho. Avisei a primeira vez, avisei a segunda, digo assim, Calvinho, deixa o homem, eu vou tirar daí, depois sabe o teu trabalho, deixa o rapaz trabalhar, deixa-o lá devagar, que ele já tem muito trabalho para tirar o barco, deixa, começava o Calvinho, caralho, tanto me deu aquilo na guinada, pego no bicheiro, vou ao caminho, que eu ia arriar para a cabeça. Mas ele arriar mesmo, que eu estava fora, larguei o leme, vou arriar para a cabeça, porque estava sempre a pegar com o homem, vou para arriar a cabeça, o caminho fiz assim. O caminho fiz assim, desviou a cabeça, põe em cima aqui do ombro do centro. Ai, que matou! O caminhão tira-se para a popa, põe o seu mato de pá. Agora tirou a cabeça. Ai, que matar! Se ainda vou preso, quero ver o caralho. Foi tudo verdade. Olha, tu faz o. Chegar à terra que eu tenho dizer, ele baixa. Foi verdade, não. Sempre preparado em baixa de sol. Convido. É verdade. Foi tudo verdade isso. O Zé Torre, aos gritos, rapaz, desculpa que não era para ti, era para ele. Ai, tirou-me. Ai, Julinho. Tem que levar o rapaz ao hospital quando chegar à terra. Se fez isso com o que eu dei nele. Quando comprou a falecida Berta, quando comprou o torrão. Quando comprou o torrão, tinha o tasquinho, que chama, é o tasquinho da Berta Bicheza. E então, os pescadores que iam para lá, para o Tasco, tia Berta, compra um motor, tia Berta, compre.
E então diz que havia um que dizia assim, que tiver, só em Sargaço já paga a motor. Só no Sargaço já ganha para a motor. Não, isso é mentira. Dizia o Gonçalo, não sei, pá, o seu Luís é um homem de mar. Como o seu Luís compra a motora? Pois, era velha. comprou a motora, entregou a motora, o torrão, a 4 mestres pelo menos. Um foi o Passo Chino, Outro foi o Tião. outro foi o Tião, outro foi o Rabo do Chico E o Rabo Chico. e outro foi o Luís Andreiras. Que foi bem buscar outra vez, segunda vez, outra vez. O barco foi abandonado e veio, afinal a Berta veio buscar outra vez, segunda vez. Coitado do barco, morreu infeliz no mesmo nome que tinha, no mesmo nome foi morrer no torrão. Que eu era esperto, pá, não é acabar, mas eu era esperto. O Torrão era um barco grande, não tinha medo, pá. Ela viu o dinheiro. Aquele barco, se tem força, Eu ganhei. não havia medo. 24 Ele não tinha cavalos. força para andar o barco. 24 cavalos. Um barco enorme, Barco sem ter, não tinha força, Um barco podre. é perigoso. O teu Alfredo Muchacho foi o que a máquina me pediu. Dizia, deixei, meu sobrinho, deixei. Mas uma vazão daquelas. Estava o teu tio a arrastar o camarão, carrinha de anjos no sul, no Limpo do Sul. Quando mais vazão, O David foi para o sudoeste fora, você com o torrão foi para o meio da barra. Estava a gastar. Foi-se meter Calma, não, estás para lá me tirar. no inferno. Não, estava a gastar o camarão, teu tio. Mas saiu para o sudoeste, E eu é que saí. não saiu para o meio da barra, você saiu. O barco era mar de Funda. É mar de Funda. Mar de Funda que é E de vazante, pois. uma proa que era Quando mais havia uma alta, proa- mais alta do que este ano. Eu sei, Era mais alta que eu este lembro ano. muito bem. O teu Alfredo Montalho, deixa isso, bonito, deixa isso, deixa. Tive sorte O de mar não fiz ir. assim, agachou a proa, o mar de Funda, espeta a proa, a vaga do mar. Mas aquilo, essa história de ficar com a cara no leme da mão é mentira. Foi verdade. Mas você não ficou com a cara no leme na mão. Fiz a Maria na casa do comando, que ainda me lembro que depois até levou uma chapa de zinco, assim. Fiquei com os gasópolis, Levou com uma chapa de zinco, assim. Que as duas correntes, e a gasópolis vazava com as duas correntes, estavam os gasópolis, e eu tanteei barcos sempre para o mar. Então partiu a casa do leme toda? Partiu a casa do leme? Não, que depois só levou uma chapa assim, que eu ainda me lembro, uma chapa de zinco, assim por baixo, assim, a fazer o desenho dela. Eu Só a tanteei parte com de as cima duas estava correntes, direita. com as duas correntes, assim, a puxar para o lado para o outro. Isso foi a própria guinada que Leme. arrebentou com as correntes. Não arrebentou as correntes. Quando arrebentou o leme, fica-se com as Não correntes. levantou, eu fiquei com as Claro. correntes e guardava. Mas a casa do leme não voou, que ela ficou. Ficou tudo embaixo, caralho. Até me deu um corpo aqui, fiquei tudo embaixo. Ficou tudo destruído, caralho. Eu não me lembro dela foi voar. Também, o teu tio David está vivo. Eu pedi socorro, botei no coisa, o teu tio David está a arrastar o camarão, meio logo direito, com a velha carrinha de anjos. Meio logo direito a mim, olha, não se base de fura. Já tinha uma altura depois abaixo, foi água, passou-me a reboque, disse, não vou. Não conseguia passar o reboque, Está pior aquela que eu. motora. Eu não sei se vou resistir, não sei se vou levar isto, se vou. Vê se tentas, pá, vê se tentas. Passámos cabos e cabos e cabos, e lá tentou, trouxe-me aqui ao cais. Uma canoa que tinha ali, abri só vi uma canoa de areia, encalhou. Caiu ali, ficou ali. Depois não. Não, Quem depois é levou- que foi para ali. Quem levou para lá, quem foi? Não sei. Foi o teu Alfredo Fá, que levou outro barco com a reboque, que levou para o torrão. O torrão é torrão e morreu no torrão. Não me lembro de estar a pintá-la na coroa à beira do... Quando era você pintar ali o casco, ela tombada e você pintar, e o pequenino a ver a você E foi pintar. para Viana pintar, para ser trabalho, ninguém morreu na minha companhia. Isso é que é Isso é que verdade. interessa. Ninguém morreu na minha companhia, isso é verdade.